Gente, é com muita alegria que hoje eu vou trazer para vocês a minha irmã, Adriana, a única, né? Então, é uma grande satisfação de receber você aqui pela primeira vez, né? E que nós possamos esse ano ter mais encontros, mais tempo juntas, né? Que eu acho que nós, diante das nossas correrias, de cada uma com a sua vida, nós acaba não tendo esse contato de irmãs, né? E eu sempre falo, minha família é tão pequena, só eu, Adriana e minha mãe. E eu pouco sei da vida dela, do pessoal, pouco sei da minha mãe, ficou meio assim, cada um por si. Muitas coisas ela não sabe de mim, dos meus gostos, meus sentimentos, minhas frustrações, minhas alegrias, né? E hoje estamos tendo até mais tempos assim de comunhão como irmãs, né? Antes de eu falar outra pergunta que eu quero, eu vou fazer uma pergunta para você. Como que você lida com as suas frustrações? Muito bem. André, muito obrigada por estar aqui, fazer parte aí desse novo ciclo. Fico muito feliz, eu quero dizer que eu te amo, mesmo a gente distante, tá? Mesmo você achando que eu falo demais, isso, aquilo, mas é um sentimento verdadeiro, mesmo distante, mesmo a gente não sabendo muito uma da outra. Eu te amo mesmo, amo a minha mãe, mesmo com todos os defeitos meu, seu e dela, nós, né? E eu te amo, tá? E eu agradeço muito por estar aqui. Obrigada. Como eu me lido com as minhas frustrações? Diferente de você, André, eu não fui, né, não fui para a igreja, não tive essa referência, alguém me levou, tá? Lógico, ouvi falar de Jesus sempre, sempre. Acredito fielmente, apenas nele, nunca me apeguei em imagem, nada. Acredito demais e sei que ele é na minha vida, porque eu já passei por tantas coisas e eu falo, meu Deus, é impossível. Eu tive uma frustração. Eu passei por um período trabalhando como diarista, né? Só vou relatar bem rápido. E eu trabalhei numa casa, que eu entrei numa casa muito longe, para lá de Tatuapé, referente a Osasco, né? Eu acho longe. E quando eu cheguei na casa, ela falou para mim assim, ela olhou, abriu a porta, olhou, falou, nossa, você aqui? Eu falei, conheço a senhora da onde? Fiquei pensando comigo, né? E ela, quem mandou você aqui? Eu trabalhava pela agência, né? Eu falei assim, foi agência, né? Eu sou uma prestadora de serviço. Ela, mas você vai dar conta? E olhando para mim, do pé, a cabeça... Diminuindo. Mas você vai dar conta? Eu falei, não sei, preciso saber quantos andares é o apartamento dessa. Se for um só, eu acho que eu dou, né? Ela falou, não, porque eu já paguei caro demais quando pegam... né? Paga adiantado. E caro, e passam pra gente um preço bem menor. E... eu falei, não, vou dar conta, assim. Não, porque é das 8 agora, você já comeu 5 minutos, que eu cheguei 8h05, né? Eu falei, fique em paz, eu não me apego ao horário, né? Eu saio um pouquinho mais tarde, não tem problema. Não, mas eu me apego, porque eles cobram uma fortuna. Tá tudo bem, senhora, tá tudo certo. Eu acho que para mim foi uma frustração, assim, o recebimento. Quando você vai receber alguém na sua casa, eu acho que você está abrindo a porta da sua casa, entendeu? Você não pode ter um inimigo dentro da sua casa. Mas eu percebi ao longo do dia que era pela cor mesmo. Não era, sabe? E ela ficava atrás de mim, falando assim, você não tem nenhuma doença, não? Eu falava, então, senhora, até então eu acho que não. Né? Não sei, mas eu acho que... você é muito magra, você acha que você vai dar conta? Eu acho que sim, se eu estou aqui, eu acho que eu vou dar conta, né? E ela, assim, sempre me questionando, né? Eu falei, olha, eu já tive 3 gestações, eu sempre fui magra, sempre. Até nas minhas gestações, eu nunca fui uma mulher de engordada. Ela falou, mulher, você é uma menina, uma coisa... Eu falei, então, a senhora quer que eu me troque ou não, né? E ela me tratou secamente o dia inteiro. Eu sou apaixonada por café, ela não me ofereceu um café. Eu sempre levei coisa para comer, uma banana. Nesse dia, infeliz, eu não comi nada no banheiro, né? Não tirei nada da bolsa e não comi. Passou o tempo, aquele cheiro de comida terrível, delicioso. O cheiro, quando você tá com fome, aquele cheiro, né? Estômago. E a pessoa não falou, Adriana, você vai parar, você vai fazer nada, nada. E o tempo passou, tal, à tarde, ela me ofereceu um copo de... Não, ela não me ofereceu, ela falou, quer água? Você não toma água? Eu falei, vou tomar. Você toma nesse copo de plástico, viu? Falei, tá bom. A pessoa quando quer te diminuir, até em erro de português, ela, sabe, ela pega. Porque ela não falava assim, e ela falou. Ela falou umas 3 vezes copo de plástico pra mim. E se você quiser café também à tarde, ela fez. Se você quiser café também, você toma nesse copo de plástico. Ok.
E eu tava com aquela fome, porque eu não comi nada, passou a tarde e tal. E aí eu fui tomar um cafezinho, falei, eu vou tomar um golinho de café, tá, senhora? Ela tá no copo de plástico. Tá bom, senhora, muito bem. Eu fui, estiquei até às 7 horas, que era até às 5, né? Ela falou, não vai querer vir mais, né? Eu falei, não, senhora, fique em paz, né? Fui embora, pela segunda vez retornei, porque eu acho assim, eu não dou esse negócio de a primeira impressão comigo, eu acho que a pessoa estava no mau dia, sabe, aconteceu alguma coisa. É frustrante para mim, o que foi frustrante para mim, que foi pela segunda vez eu fui destratada, sabe? Ela, do mesmo jeito, estava uma chuva danada, eu cheguei 20 minutos atrasada, e ela falou assim, você veio para trabalhar mesmo? Eu falei, sim, senhora. Ela falou, não sei se eu vou querer. Me deixou na porta, ficou naquele impasse. Falei, se a senhora quiser, eu volto outro dia, não sei o que, sei lá. Aquele dia eu entrei, aquele dia ela me fez limpar teto, me fez limpar tudo. E particularmente, Andréa, eu sou uma excelente diarista. Eu sei. Quem me conhece sabe que eu sou uma excelente. Quem me teve nas suas casas, abriu as portas para mim, sabe que eu... Mas eu limpei. Eu limpei porque eu sabia que era a última vez que eu ia lá. A última vez. E foi frustrante eu dar oportunidade para o ser humano se melhorar e a pessoa é daquele jeito, sabe? Tudo que ela batia a pé, alguma coisa xingava, palavrão, nome, eu falei, gente, que falta de Deus. E eu com humor, eu entro na casa com aquele humor e com aquele humor que eu vou sair. Você pode me dar o que for para fazer, eu não vou ficar de cara feia, não vou, assim, senhora, não, não sei o que. Tá. É diplomacia? Pode ser diplomacia, pode ser camaleão, fingindo, pode ser, mas nunca destratei ninguém, né? Não é porque eu recebi que eu ia destratar também. E nesse dia, me fez limpar até o teto, chegou a hora de ir embora, tal. Ela falou, eu gosto de gente assim, eu vou pedir pra agência só você, porque eu gosto de gente que não vai ao banheiro, pessoas que não bebem água, que não come, é assim que eu quero. Falei, sim, senhora. Nesse dia eu tava com um pacote de bolacha, mas nesse dia, pela manhã, eu comi uma banana. Já fui esperta, eu comi uma banana. Queria comer a segunda, mas não deu, né? Porque eu não fui ao banheiro. Se eu continuasse na casa, talvez eu teria pego uma infecção urinária, porque nem no banheiro eu fui. E quando eu despedi dela, tal, eu desci o elevador chorando. Eu chorei tanto, eu nunca vou esquecer. Então, para mim, é frustrante saber como existe ser humano ruim. Ruim, ou falta de Deus, ou não sei o quê. Isso é uma frustração, quando você dá oportunidade para o ser humano mostrar tudo, né? Se dá o a outra tudo. Coisa, né? E você se deu o melhor, se doou, e a pessoa ainda te, sabe? Então, é muito triste mesmo. Sei lá. É uma frustração isso, saber que o ser humano é o que ele é. A gente não pode exigir do outro que a gente gostaria. E eu até ouvi um dia desse, ouvindo os comentários, falando, né, a gente não pode culpar o outro por aquilo que ele não nos dá, né? Sim. Cada um vai dar aquilo que ele acha que está dando. Sim. Vai da gente querer as nossas escolhas se quer continuar naquilo, né? Lógico, perfeito. E a gente, às vezes, vai aguentando coisas desnecessárias. Por quê? Pra quê? Exatamente. Né? Então, eu já passei também por muitas coisas em trabalho. Eu falo assim, eu tenho a Eliana, que vem para mim de 15, e ela trabalha em várias outras casas, assim, e eu comento com ela, já comentei, pena que ela foi embora, já comentei com ela sobre o seu trabalho, como nós trabalhávamos, ficava até meia-noite, voltava, ia no ponto de ônibus, cismava que deixou a janela aberta, ou então deixamos alguma coisa no banheiro, vamos lá ver, sabe? Para evitar a pessoa chamar a sua atenção, né? Então vamos averiguar. E hoje eu vejo que na área de trabalho as pessoas não estão mais preocupadas em dar o melhor, né? Eles estão mais preocupados em estar trabalhando, receber e quanto mais pelo valor. Mas né? É dos dois lados também, né? É dos dois lados, porque eu falo sempre assim, a pessoa dá o preço, pode ser é alto, você tem o seu valor. Aceitou? Sim. Você tem o seu valor. Sim. Muitas vezes a gente até abaixa para conseguir o trabalho, sim. Mas é trabalhar para deixar a porta aberta. Sim, sem dúvida. Porque hoje eu estou me achando que eu trabalho bem, mas amanhã pode ser que a porta fechou e aí? Então sempre sair e deixar a porta aberta. Que eu acho que é a sua referência. Eu tenho uma pessoa que eu trabalhei 4 anos e depois o resto foi tudo nos filhos. Seu Círio e Dona Mary Ivone. Foi patrões assim para mim que eu não chamo de patrão. Que são até hoje nossos amigos. Estive na casa dele antes do Natal, são senhorzinhos de idade. Quando eles assim foram embora para
decidirem morar numa outra cidade, não sei se fui para Itu, para Serra Negra, seu Ciro o apartamento já era imobiliado, ele me doou quase a casa toda. Serginho foi buscar um caminhão, quase tudo. Isso aqui era deles. Eu tive guarda-roupa, eu tive um monte de coisa que o seu Ciro me deu. E o seu Ciro, eu só ficava em casa com ele, né? As filhas dele sempre falavam assim, André, você é a única empregada que para aqui. Porque meu pai, ele era do quartel, né? Ele é muito rígido, não sei o que lá. Mas comigo não, eu converso muito bem com o seu Ciro. Dia de sexta-feira ele fazia o almocinho dele, um macarrão delicioso, que era um canelone, cheio de linguiça, assim, sabe? Para nós dois, ou então ele buscava a lasanha pronta e nós comíamos junto na mesa, sabe? E ele conversava, e ele não gostava de crente. Isso ele falava, porque crente é isso. E eu sempre falava, seu Ciro, eu não vim trabalhar para debater religião. Né? Não vamos entrar nesse assunto. Né? Aí eu lembro que até tava uma época que tava falando negócio do Papa, que o Papa fez, tá vendo? Eu falei, tá vendo? A gente não pode defender ninguém. Sim. Porque as pessoas, elas são falhas e elas você vai botar a mão naquela pessoa e não vai ser. E aí ele falava assim, não. E ele gostava muito do Serginho. Gosta. Se você gosta muito do Serginho. Conversava, aí chamava o Serginho para entrar. Então, eu deixei a porta aberta de uma intimidade para entrar dentro da casa dele, não como empregada. Porque eu vou lá, eu não consigo ficar sentada. Me incomoda. Eu já quero ir lá para a pia, quero fazer o café. Dona Ivone, não sei o quê. E ela, vai sentar, bonitinha. Sabe aquela de ver? Senta lá. Trabalhei com as filhas deles, conheci os netos, trabalhei na casa de neto. Tive um vínculo. Sim. E a melhor coisa que eu falo é isso. Porque eu levei um legado com eles. E eu falo sempre, ontem mesmo, eu conversando com a dona Maria Ivone, eu falei para ela, Dona Ivone, a senhora me ensina cada dia. Primeiro foi com filhos. Porque eles teve uma época, quando eu passei por dificuldades com a Amanda e a Andressa, e ele também estava passando com os netos, ele conversava comigo. André, família é isso. Os filhos só podem contar com a gente. Eles estão errados, mas é nós que vai estar aqui. As filhas deles falavam, não, o pai tá ajudando, não sei o que. Eu ia lá, buscava a neta na escola, buscava o outro lá na estação, ele era um motorista particular, fazia tudo. E ele me ensinava muito, eu lembro que na época ele falava, se não for você, vai ser quem? Tem que ser você. É seu sangue, não fique esperando por outro, não, vai lá e faz. E ontem eu comentando com ele, falei assim, vocês são a minha raiz, assim, de aprendizado. São pessoas de idade, mas que eu levei para a vida muita sabedoria, sabe, assim, pessoas que te ensinam com amor, sim. Não é aquela coisa te colocando como inferioridade, assim, que você é empregado, não, eu sentava na mesa com ele, eu vou lá, entro, o seu Ciro não tem isso. Tem muitos isso. Agora, outra coisa que eu tenho para te perguntar, você sempre trabalhou em casa de família, teve uma oportunidade de trabalhar em empresa, né? Tive muitas. Como você lida, assim, com os seus filhos, mesmo que você falou, né, que não teve tempo de ficar com eles, mas você construiu um legado com os seus filhos de respeito, amizade, uma cumplicidade que eu acho muito bonito com como eles têm com você. Como é que você acha que você construiu isso neles? Assim, Andréia, eu sempre fui, acho que a liberal, né, entre aspas. Tudo permitia, porque eu queria entender, assim, eu já tive aquela idade deles, né, de curiosidade, de sair, de passear, de fazer e tal, então eu permitia, tudo eu permitia, o que eu achava que dava para permitir, lógico, né, e sempre falava, não quer ser amiga, não quer abrir totalmente, tá tudo certo, mas pelo menos a Ariane, que é a mais próxima, ela sempre foi muito, né, de falar tudo o que aconteceu. Assim, a verdade não deu relacionamento entre eu e o pai, tá tudo certo, e não é que não prestou, não era o momento dele de ser pai, entendeu? E ele não abraçou a causa, tá tudo bem também, é um ser humano, é uma pessoa que tá certo. Então, eu sou a mãe deles,
Assim, eu acho que verdade, a gente trabalhou sempre com a verdade. Eu posso, eu não posso, posso comprar, posso dar, quer, não tenho condições, entendeu? Não sou a Andréia, minha irmã, que é um pouquinho melhor de vida, né? Tenho o pai lá do lado, tá certo? E eu sou sozinha, né? Sozinha também, porque eu tive outros relacionamentos que mal ou ruim me ajudaram, né? Assim, mais ou menos, né? Mas me ajudou, lógico que me ajudou. Eu acho que sozinha a gente não. Mas a verdade, a gente trabalha com a verdade lá em casa. Tem, dá, não dá, não dá. E temos muito respeito um pelo outro, né? Ai, que bom. Eu fico muito feliz, porque eu vejo assim, hoje pelas meninas, né, já ser mãe, como elas conseguem se pôr no lugar, como que é a dificuldade do, da responsabilidade de mãe mesmo, né? A Ariane sempre foi mais comunicativa, mais espontânea de falar as coisas. A Aline muito mais reservada, mas a Aline é muito verdadeira. Sim, sim. A Ari também. E tem o Arthur, sim. que muito a gente pouco fala, sim. mas é um menino, além de ser especial pelo jeito dele, né? Ele não se diz menos nem mais. Sim. Ele tá ali. Né? E a gente vê o cuidado entre elas com ele. Sim. Né? E isso é importante para você, porque por mais que você seja sozinha, elas protegem ele. Sim. Né? Que eu vejo assim, que é isso ser família. Lógico. Um proteger o outro. Sim. E às vezes até... Somos fechamento, filho. Às vezes eu fico assim, comento com o Serginho, que é o meu esposo, que eu falo assim para ele, nossa, mas como é estranho ver isso, né? Como que pode irmãos, que eu falo, eu e a Adriana somos muito diferentes, né? E eu, assim, às vezes ela fala, mas culpa é sua, a Adriana fala pra mim, culpa é sua disso. Eu falo, nossa, a minha função só foi querer fazer pros meus filhos aquilo que eu não tive. Porque eu acho que isso foi uma frustração que eu tive. Por eu ser muito mais caseira, muito mais querer pai e mãe, eu não tive. Mas é o que eu falo, assim, eu tenho os meus dificuldades com a minha mãe, mas eu nunca falo assim, pode ser errado, mas ela trabalhou e cuidou da gente. Muitas não faz isso, né? Entendeu? Mas eu posso dizer, a minha mãe nunca deixou faltar pra mim, pra Adriana, um sapato, Sim. uma roupa. Faltou outras coisas? Como nós, se eu pegar os meus filhos, vão falar, faltou isso. Sim. Entendeu? Então, essa parte assim com a minha mãe, mas ela sempre trabalhou para cuidar da gente. Nós nunca passamos fome. Eu não posso falar, lá atrás eu passei fome. Não passei fome. Minha mãe trabalhava em restaurante e trazia comida de monte, que dava até para os outros. Né? Mas a gente tem as nossas frustrações. E quando eu vejo a Ariane, hoje, assim, em dezembro, que eu tive um pouco, passei mal, eu vejo a Ariane, ela é muito carinhosa. Ela me liga de horas, porque os áudios é comprido, né? Então, ela me liga, ela pergunta como é que eu tô, ela quer saber se eu tô bem, se eu tô sozinha, e aí ela tem a bebê, e ela fala da Marinha, e aí eu converso com a Marinha, que é a bebê. Então, eu comento com o Serginho assim, me frustra, porque os meus não faz isso. Entendeu? André, só um minutinho, não chora, meu bem. Tô chorando. Deixa eu te falar, um corte, assim, a Ariane, porque eu tenho 3 filhos, e os 2 não são assim, entendeu? Né? A Ariane, filha da Adriana, é assim, e meus filhos não são. Não, e os outros 2 meus que não são? Mas a Aline também é carinhosa. Cansava de chegar à tarde, se eu morresse no meio da rua, os 2 lá dormindo, roncando, eu ia estar morta. Mas então, aqueles 2 nem sabiam. Deixa eu só terminar. É isso que a gente consegue ver hoje. Mas é filhos, um diferente do outro. Sim. É isso que eu tento fazer eles entender. Ó, aí se você começa a falar, aí um acha assim, mas é preferência para esse, não é para esse. Eu tive 5, uma diferente do outro. Hoje eu vejo Larissa é a caçula, mas ela é madura. Não sei se porque ela assistiu, deu tempo por ser a última a sair, ela assistiu muitas coisas dentro de casa. Então, conversando com ela, eu vejo a maturidade que ela tem. Sim. Ela dá conselho para mim, ela dá conselho pro Serginho.
Você vê? Serginho até fala assim, Larissa, se põe no seu lugar que eu sou seu pai. E aí eu falo assim, não, mas você é o pai, mas você também tem que ouvir. Lógico. Ué, só porque você acha que a função de pais e mães é só dar ordem? E nem sempre estamos certos Isso também. e nem sempre a gente tá certo. Entendeu? Então, eu vejo a maturidade dela. Aí eu falo assim, aí tem as outras, eu falo assim, nossa, mas não é que a gente faz, a gente tem mania de falar, né? O que fez para um, fez para todos. Na Sim. cabeça deles não é assim. Entendeu? Então, assim, eu queria agradecer você por ter vindo, mas eu tinha uma coisa para te falar que outro dia você me surpreendeu. Me surpreendeu, que eu comentei com o Serginho e comentei aqui em casa também, né? Negativamente. Positivamente, surpreendeu como? Me surpreendeu, porque... mas eu tenho uma outra pergunta para você. O que te mais, assim... É uma ou é duas perguntas? Eu não entendi. Fia, eu tenho uma, mas aí eu tenho outra. Vai lá. Você vai? Tá bom. Obrigado, viu, Nelly? Mas eu vou fazer essa pergunta que depois eles editam ver qual que ficou melhor. Para você, o que é que te magoa mais? Mentir ou omitir? O que me magoa mais? Mentir ou omitir? Difícil, Andréia. Difícil. É difícil porque já às vezes fiz e faço mentir e omitir. Para não. A gente quer justificar, para não magoar, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas você mente e você omite. Então é difícil. Preferia nenhum dos dois. Né? A gente não quer nada ao redor da gente com mentira e com. Que as pessoas têm mania de achar que omite pro bom. Não. Né? Só não tô falando pra não. Não tem preferência. Tem isso, eu acho que os dois são. Os dois é um peso só. Lógico. É um peso só. Os dois têm peso. Que um dia até ouvi falar, ele falou, mas eu minto que é pra ficar tudo bem, pra não ter que magoar. Mas você já tá na consciência. Mas mentiu, é do ser humano, né? Infelizmente. A mentira, né? Mas a outra coisa que eu queria falar, que um dia desse que eu fui lá na sua casa, e aí nós conversando vários assuntos, você me surpreendeu, porque eu até comentei com o Serginho, que diante de tantas coisas que estavam acontecendo, aí fiquei sabendo de assuntos lá, e aí você comentou que o que você falou, que me amava e que ia me defender, e que até mesmo que ficou triste da pessoa ter entrado nesse assuntos assim, tão delicado com tipo defamação, né? Certo. E aí eu comentei com você, falei assim, nossa, mas eu não esperava, assim, né? De mim, você não esperava? Por que você não esperava? Não, porque eu não esperava de outras pessoas. Você não esperava o negativo de outras pessoas. Entendeu? E quando você falou, se vier falar comigo esse assunto, tipo assim, sim, eu defendo, sim, entendeu? Lógico. Então, não é, eu não esperava mesmo, porque eu sei lá, acho que não tem essa intimidade, essa coisa assim. Não tem intimidade, mas tem sentimento, Andréia. E aí, quando você falou assim, eu conheço a história, eu sei isso, eu falei pra você, mais uma vez, a gente tem coisas de outras pessoas do que de pessoas que a gente possa esperar de perto, né? Para acontecer. Então, eu fiquei muito feliz, falei para ele, falei acho que para mais gente, né? Falei. E comentei com a pessoa também, fiquei decepcionada. E que eu já assim, então é isso que eu aprendi. Eu não tenho que estar esperando pelos outros o que eu quero. Eu tenho que ser eu. Sim. Aceita quem quiser. Exatamente. Entendeu? Aceita quem quiser. Perfeito. Não tá bom pra você? Ótimo. Eu fico na minha, você fica na sua. Perfeito. Mas são escolhas. Lógico. E ao mesmo tempo é triste, porque como é que nós podemos dizer é uma família se você não, né? Você que tá fazendo a individualidade? Sim. Entende? Eu acho assim, André, assim, a gente defende quando a gente conhece, a gente sabe quem é a pessoa, a gente defende, entendeu? Eu defendo meus filhos, porque eu conheço cada um, eu defendo o que eu conheço. Então, essa não chegou até a mim por ela,
certo? Então, eu não vou chegar e já, não, se fosse na minha casa, conversaria, trataria bem e tal. Mas se tocar no assunto, tocar no nome, querer degrinir, ia ter, entendeu? E não é, você não esperava isso de mim. Eu sou sua irmã, eu já falei, a gente pode ser diferente totalmente, não tem problema de ser, que ninguém é igual a ninguém, somos singular, somos únicos, entendeu? Mas antes de vir, veio você na minha vida. Então eu te conheço desde sempre. Não é a pessoa que veio hoje, entendeu? Lógico que eu amo, é um amor com restrição, infelizmente hoje mas eu amo. Deus me livre ver na rua, ver precisando de alguma coisa e não acolher, porque não, jamais. Certo? Mas assim, hoje não passaria batido conversas, não passaria, porque eu não aceito. Você é minha irmã e eu te amo, André. Já não falei isso? Não é obrigada, não tem que agradecer. Eu também te amo. Simplesmente eu sinto e pronto. Não tem nada. Tá bom. Obrigada por você ter vindo. Espero que nós possamos ainda ter mais tempo. Muito tempo, tenho fé. Né? Com as meninas e tudo, e nós vamos passar ainda muito tempo junto ainda. Com certeza. Muito obrigada.